Povo da fé, que Deus abençoe a todos. O arrebatamento não é um evento aleatório. Ele segue um padrão. E esse padrão foi estabelecido muito antes da igreja nascer, nos detalhes profundos de um casamento. Jesus não falou sobre o fim dos tempos apenas com profecias e advertências. Ele falou como um noivo apaixonado, usando uma linguagem que poucos hoje conseguem compreender. Mas aqueles que ouviram as suas palavras na Galileia entenderam perfeitamente. Eles sabiam que ele estava descrevendo um casamento. Mais do que isso, sabiam que ele estava prometendo voltar. Não como um juiz, ainda não, mas como um noivo que volta para buscar a noiva prometida. A igreja atual conhece o arrebatamento como um conceito, mas desconhece a chave profética que revela quando, como e por quem ele acontecerá. Essa chave, ela foi escondida a olhos vistos, dentro da tradição do casamento judaico antigo, onde cada gesto, cada aliança, cada símbolo foi desenhado para apontar para um único momento, o retorno de Cristo para buscar a sua noiva. Você já ouviu que ninguém sabe o dia e nem a hora? Mas o que talvez nunca te contaram é que essa frase era usada exatamente nos casamentos judeus antigos. Era a resposta que o noivo dava quando perguntava quando ele voltaria para buscar a noiva. Nem eu sei, só o meu pai. Isso não era uma metáfora qualquer, era uma realidade cultural, gente. E Jesus usou exatamente essa expressão para falar do arrebatamento. Agora, escute com atenção. Se Jesus falava como um noivo e a igreja é a noiva, então o arrebatamento não é apenas um juízo, é um casamento. E isso muda tudo, porque o casamento exigia preparação. A noiva precisava estar pronta, vestida, separada, ungida com óleo, atenta a qualquer sinal. E acima de tudo, apaixonada. Ela não era pega de surpresa porque vivia esperando. Hoje, muitos esperam, né? Outros zombam, mas poucos vivem como noivas. Poucos conhecem o ritual. Poucos conheceram o chamado. E é por isso que essa mensagem precisa ser ouvida. Nessa live, você vai entender porque o arrebatamento é a última etapa de um casamento. Vai descobrir como as traduções judaicas revelam o plano profético de Deus escondido por séculos, mas agora claramente visível para quem tem olhos espirituais abertos. Você vai enxergar cada fase, o preço pago pelo noivo, a aliança feita com vinho, a separação temporária, a promessa de retorno e o clímax, a chegada à meia-noite, com o som do chofar. O que está para acontecer com a igreja é mais do que um evento escatológico, gente. É o cumprimento de uma aliança antiga. Mas nem todos serão levados. Nem todos ouvem o chamado do noivo. Nem todos estão vestidos. Nem todos têm óleo. Nem todos estão prontos. Por isso, meus irmãos, assista essa live até o final. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o que faltava para você entender o seu papel nesse plano eterno, e talvez essa seja a sua última chance de se preparar como a noiva. Vamos voltar às escrituras aqui, às tradições, né? E ao coração de um Deus que não desistiu da igreja, mas que voltará para buscá-la, tá? Mas antes da gente ir direto aqui, da gente continuar, eu quero saber, de onde você está me assistindo? De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui nesse vídeo, tá? Nós queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Deixa o like também, tá bom? A cultura judaica, especialmente ali na região da Galileia onde Jesus cresceu, o casamento não era apenas uma celebração social. Era um espelho espiritual. Cada etapa carregava um código profético. E Jesus, ao falar sobre a sua volta, não apenas se referiu a essas tradições.
Ele as incorporou com precisão. Quando um jovem galileu decidia se casar, ele saía da casa de seu pai e ia até a casa da jovem que havia sido escolhida. Ele levava consigo um cálice de vinho, sinal de aliança, e um preço de dote, o mohar, que seria pago ao pai da noiva. Isso não era uma simples formalidade. O mohar representava o valor que o noivo estava disposto a pagar por ela. Soa familiar isso? Jesus fez o mesmo. Ele deixou a casa do pai, desceu até nós e pagou um preço, mas não em moedas, ele pagou com sangue. O preço da cruz foi o mohar da nossa salvação. E quando ele levantou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue", ele estava selando esse noivado espiritual com a igreja. É por isso que no casamento galileu, se a noiva aceitasse o cálice, ela estava dizendo: "Sim, eu te recebo, serei tua". E esse sim era público, né? E depois desse momento, o noivo partia. E aqui está um detalhe mais importante. O noivo não partia para qualquer lugar. Ele voltava para a casa de seu pai e começava a preparar um quarto especial para a noiva. Era um cômodo construído sobre a casa do pai, chamado de Shadar, uma espécie de câmara nupcial, um lugar onde ele e a sua noiva passariam 7 dias em intimidade após o casamento. Jesus usou exatamente essa linguagem quando disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar." João, capítulo 14, verso 2. Isso não é uma metáfora genérica sobre o céu, isso é linguagem de noivado, gente. Jesus está prometendo voltar, não como um mestre, não como um juiz, mas como um noivo galileu que prometeu buscar a sua amada. E aqui vem a parte que poucos entendem. Nem o noivo sabia o dia do retorno. Na tradição judaica, gente, para quem não sabe, o único que podia dar o aval final para o noivo e buscar a noiva era o pai. Ele observava o quarto sendo preparado, acompanhava os detalhes. Quando tudo estava pronto, e apenas quando o pai julgasse que tudo estava digno, então ele liberava o filho como um sinal: vai buscar a tua noiva. Então, quando Jesus disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, senão o pai. Marcos 13, 32. Ele não estava apenas escondendo uma data, ele estava seguindo exatamente o modelo de casamento galileu. E isso, gente, é profundamente revelador. Porque essa resposta só o pai sabe. Era a resposta tradicional de um noivo galileu, quando perguntado sobre o dia da celebração. Jesus estava dizendo o seguinte, olha nas entrelinhas ali: sim, eu sou o noivo. Sim, eu estou preparando tudo. E sim, vou voltar. Mas quando? Quando o pai disser que está tudo pronto. Enquanto o noivo trabalhava, a noiva também tinha uma missão: esperar em santidade. Ela não sabia o dia, nem a hora, mas sabia que o noivo voltaria. Ela dormia com o vestido pronto, vivia como quem espera. A qualquer momento, no meio da noite, poderia ouvir o som do chofar, o toque do chifre de carneiro e o grito que ecoava pelas ruas da vila: o noivo está vindo! Preparem-se! Esse grito, gente, não era simbólico, era real. Os amigos do noivo iam à frente, como os anjos com a trombeta, né? E anunciavam a sua chegada no meio da escuridão. A vila acordava, as noivas se levantavam. Mas nem todas estavam prontas. É exatamente isso que Jesus narra na parábola das 10 virgens. 5 estavam com as lâmpadas acesas, com azeite de reserva. Elas aguardavam com fé viva, coração queimando e olhos fixos no retorno. Mas outras 5, meus irmãos, cochilaram com lâmpadas vazias. As suas vestes estavam talvez impecáveis, mas faltava o azeite da intimidade, da vigilância, da obediência. Jesus termina a parábola com um alerta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
Mateus 25:13. Aqui não há mistério. O casamento galileu, gente, é o molde profético, irmã Sandra, do arrebatamento. O arrebatamento não é um escape para cristãos nominais. É o chamado do noivo para aqueles que viveram com as lâmpadas acesas. E lembre-se, gente, no modelo galileu, quando o noivo chegava à meia-noite, a noiva era levada até o quarto preparado, o Shadar, né? Lá passavam 7 dias de intimidade. E durante esse período, os convidados celebravam do lado de fora, mas a noiva e o noivo estavam escondidos. Era uma antecipação do céu, uma lua de mel celestial, uma imagem da igreja sendo retirada da terra antes do derramar da ira. É por isso que muitos estudiosos e os próprios judeus messiânicos, eles entendem que o arrebatamento é pré-tribulacional. Porque assim como a noiva era levada antes da celebração pública, também a igreja será retirada antes da manifestação do juízo. 7 dias, 7 anos. A arca fechada antes do dilúvio. Ló retirado antes do fogo. A noiva levada antes da aflição. Tudo aponta para o mesmo padrão, gente. Deus protege os seus antes da ira. Mas essa proteção não é automática, não. É para quem tem azeite, para quem diz sim ao cálice, para quem vive em aliança. A espera da noiva era ativa, ela se purificava, ela preparava um enxoval. Ela perguntava às amigas, será hoje? Ele virá hoje? Ela não estava distraída. Ela vivia com o coração acelerado, como quem ouve passos à distância, porque ela sabia, o noivo virá como um ladrão na noite, mas não para quem está acordado. Antes de seguir, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, meu irmão, minha irmã, e tem te abençoado, considere apoiar o meu trabalho com um joinha, um like. É um joinha que fica aqui embaixo do vídeo, isso vai ajudar demais, tá?